Vamos entrar na palavra do Senhor, Igreja. Esta semana nós vamos estar a falar acerca de um tema, deste seguimento dos temas do amor eterno de Deus, e hoje nós vamos estar a falar acerca do amor que transforma. Amém? O amor de Deus transforma as nossas vidas. E hoje nós vamos estar a entrar numa história que se encontra no livro de 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 18, em que fala de uma história da vida de rei Davi. Provavelmente vocês já ouviram falar do rei Davi. Quem já ouviu falar do rei Davi? Amém? Algumas pessoas. Rei Davi era um rei no tempo de Israel, segundo rei na monarquia israelita, em que era um homem conhecido pelo ser segundo o coração de Deus. Era um homem humilde, que era um guerreiro, um adorador. Meia parte do livro de Salmos foi escrito por Davi. Então ele tinha uma grande ligação com o coração de Deus, era um adorador. Mas ao longo da sua vida, ele se desviou em alguns caminhos que não eram corretos. Ele começou a entrar em adultério, começou a ter algum comportamento que não era de acordo com o coração de Deus. Ele se arrependeu, mas as consequências do seu pecado foram evidentes na sua família. E no livro de 2 Samuel, esta parte de capítulo 15, 16, 17 e 18, fala acerca de um momento, um bocado, que eu talvez possa dizer que é um bocado confuso na vida de rei Davi. Em que este momento é que relata a vida de um filho em particular do rei Davi, em que nós podemos o rei Davi era um homem tão ligado a Deus, tão íntimo com Deus, tão especial, nada de mal vai acontecer na vida dele. Mas este homem teve um filho que era um filho, talvez assim, nós podemos dizer que era um filho notável, mas tinha alguns problemas. Era um filho amado, mas tinha alguns problemas. Então nós vemos que a família de Davi não era uma família até talvez perfeita. Era uma família que tinha algumas situações. E hoje nós vamos estar a falar acerca de um dos filhos de Davi. Nós normalmente falamos acerca do filho que era mais notável, que era o filho de Salomão, que era até quem deu seguimento à linhagem de Davi. Mas hoje nós não vamos falar acerca de Salomão, nós vamos estar a falar acerca de outro filho, um filho que era um filho bastante bonito, bastante reconhecido. As pessoas honravam muito, reconheciam a liderança neste filho. Este filho é o filho Absalão. Agora, este filho, nós podemos perguntar, mas porquê que vamos estar a falar acerca do amor eterno de Deus através de um filho Absalão? Talvez quando vocês pensam em Absalão, pensam logo numas histórias difíceis. E realmente, a história de Absalão era uma história assim meio tortuosa. A história de Absalão não começou com guerras, não começou com política, não começou com a parte de distúrbios. Absalão cresceu no palácio, cresceu na família real, mas depois houve situações na sua família em que trouxe alguma perturbação a Absalão. Situações em que ele teve que, por causa de inatividade do seu pai Davi, ele teve que entrar e trazer justiça. Uma das suas irmãs foi violada por um meio-irmão e ele viu essa situação, acolheu a irmã em casa, mas depois fez a folha ao meio-irmão, matando o meio-irmão. Ele foi quase obrigado a fazer isso porque ele não viu qualquer tipo de ação de parte do seu pai. Ele viu que o pai, rei Davi, estava assim meio retraído e não estava a agir para defender a irmã dele, Tamar. Então Absalão começou a tomar por força aquilo que ele achava que era justo.
Ele depois entrou num caminho que era um caminho bastante tortuoso. Ele foi expulso da cidade de Jerusalém, do palácio, para uma outra cidade, porque o pai não queria confrontá-lo, mas queria que ele fosse fora do seu alcance, fora da sua atenção. Então foi expulso. Quando depois foi permitido regressar, o pai, rei Davi, não queria falar com ele. Ele depois começou a ter algum sentimento de revolta no seu coração e começou a deixar que uma posição de traição começasse a entrar no seu coração, em que ele começava a ir na cidade de Jerusalém, a cidade de Davi, a cidade em que o rei Davi tinha o seu palácio, tinha o seu trono, e ele começava a ir pelas ruas, e não de uma forma descarada, mas de uma forma talvez sutil, começou a andar pelas ruas e dar aqueles beijinhos e abraços às pessoas que encontrava-se nas ruas. É tão bom ver-te aqui em Jerusalém, que bom estás aqui. Olha, como é que está a tua família? Como é que está o teu rebanho? Está-se a passar isso? Olha, realmente, isso é uma injustiça de todo o tamanho. Olha, se eu tivesse numa posição de liderança, se eu tivesse na posição de rei, eu ia fazer uma coisa diferente, eu ia trazer justiça. Ele começou a ganhar o coração do povo, trazendo alguma solução para situações pendentes. Mesmo tendo o pai ainda a governar no trono, rei David, já não era um rei jovem, já era um rei mais idoso, estava a governar, e Absalão ia nas ruas tentar a ganhar atenção, tentar a ganhar o afeto, tentar a ganhar o coração do povo, e ele realmente tinha sucesso. Não somente porque ele era muito bonito, as pessoas dizem que ele era muito formoso, as pessoas dizem que este homem era incrível, mas também ele era muito compassivo. Ele ouvia situações e tentava trazer uma solução. Depois, o que aconteceu é que ele foi para uma cidade que era notório como sendo uma cidade em que coroavam os reis, a cidade de Hebron, em que ele levou consigo alguns homens e ele tentou ser coroado rei quando o seu pai ainda estava a governar. Nós podemos ver que este homem, que é o filho do rei Davi, começou a criar uma enredo de traição. Tentar a ganhar a posição do rei, tentando a ganhar a posição o coração do povo e atrair o próprio pai. Chegou um momento em que a traição era tanta que ele chega a Jerusalém e o rei David foi obrigado a fugir da sua própria casa, do seu palácio, da sua cidade, levando consigo as esposas, as pessoas mais perto dele, e fugir com medo da sua própria vida. Este filho, Absalão, quem consegue dizer que era um bom filho? Era um bom filho? Não, era um filho complicado. Era um filho complicado. E nós podemos pensar, rei David, o homem segundo o coração de Deus, como é que ele teve um filho tão malandro? Que tentava enganar, não somente tentava, enganava e traía o próprio pai, até ao ponto que o pai tinha que fugir da sua casa, da sua cidade, do seu palácio, em medo da sua própria vida, para não perder a sua própria vida. Isso era o tempo em que nós estamos aqui, em que nós vemos que o povo estava à volta de Absalão, mas Davi teve que fugir com a sua própria vida. Agora, o que é que isto tem a ver com este tema de amor eterno? Que amor que transforma. O que é que isto tem a ver? Ao olharmos para a vida de Davi, nós podemos ver que Davi, ele tinha o coração de Deus, mesmo com as falhas que ele tinha ao longo da sua vida. Ele tinha um coração
muito parecido com o coração de Deus. Em que, quando ele está a fugir de Jerusalém, há um momento em que Absalão ganha a cidade, mas depois quer realmente consolidar o seu governo e envia tropas, vai com um exército para matar o seu próprio pai. Quando ele vai para lá, Davi junta com os homens guerreiros, porque ele era um guerreiro nato, ele era um guerreiro exemplar, ele era conhecido por ser um homem bravo, um homem com grande capacidade de luta, e Davi era um homem destes. Quando Absalão chega, Davi junta com os seus amigos, a tropa à volta dele, o seu exército. Ele dá esta indicação em 2 Samuel 18:5. Ele diz, por amor de mim, tratai com brandura o jovem Absalão. Mesmo depois de toda a traição, de tudo que Absalão tinha feito, o enredo que Absalão tinha montado à volta para retirar rei Davi ainda diz assim, por amor a mim, vocês amam-me, vocês estão fiéis a mim, por favor, trata com brandura o Absalão. Será que tu conseguias fazer isso? Imagina um filho teu, se tivesse essa postura, se fizesse tudo que ele fez e depois levantasse um exército contra a tua vida para matar a tua vida, será que tu podias ter este mesmo pedido que o rei Davi teve? Por favor, por amor a mim, trata com brandura Absalão. O seu exército provavelmente dizia, ei, Davi, rei, eu não posso fazer isso. Este realmente é um malandro. Ele precisa ser eliminado. Este filho não merece estar vivo. Ele precisa ser eliminado. Mas Davi não tinha esse discurso. Ele diz, por favor, trata com brandura. Quando nós olhamos para o coração de Davi, nós podemos também ter algumas evidências sobre o que é o coração de Deus. Muitas vezes é difícil para nós, a humanidade, pensar que Deus pode amar-nos ou pode amar a humanidade de uma forma incrível, que perdoa qualquer pecado. Mas ao olhar para a vida de Davi, nós podemos ver que Deus tem um amor ainda mais exuberante do que Davi. Romanos 5:8 fala acerca disso, que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mesmo não ter arrependido ou mudar de caminho, nós ainda éramos pecadores, Deus ama-nos. Nós podemos pensar, o rei Davi amou Absalão de uma forma incrível, até dizer que trata com brandura este moço. Mas o amor eterno que Deus tem para nós é um amor ainda mais exuberante, que mesmo nós estando em pecado, estando longe, estando fora do alcance desse amor de Deus, Deus alcançou-nos. E diz, mesmo assim, Deus ama-nos. Esta dor que nós falamos aqui, esta dor de traição, é uma dor que não é uma dor como cortar um dedo, é uma dor mais profunda, que vai até um íntimo do nosso ser. Não sei quem já foi traído aqui, quem do seu familiar ou dos seus amigos já traíram a sua confiança, já traíram a sua vida. É uma dor profunda, é uma dor que corrói cá dentro qualquer coisa. Agora imagina a dor que Davi estava a sentir quando o seu filho amado, lindo, começou a criar este enredo de traição, não somente emocional, mas realmente uma traição que montou um exército para tirar a vida ao próprio pai. Mesmo assim, Davi disse, trata com brandura, porque este amor de Deus não desiste. Este amor de Deus que nós vimos através do rei Davi e nós vimos na vida de Cristo para conosco, não desiste de nós. É que nós podemos dizer,
Estou fora do alcance de Deus. Porque eu fiz coisas ao longo da minha vida que traíram a confiança de Deus. Talvez até no presente eu estou a trair a confiança de Deus. Então eu não estou ao alcance de Deus. Mesmo assim, quando nós ainda fomos ou somos pecadores, Deus nos ama. Amém? 2 Samuel 18:33, a continuação desta história em que nós vemos que as tropas de Absalão estão a chegar a Davi. E Davi diz aos seus generais, aos seus soldados, por favor, trata com brandura Absalão. Chegou um momento em que realmente as tropas de rei Davi eram mais poderosas do que as tropas de Absalão. E Absalão é morto nesta batalha. Rei Davi não foi permitido ir junto com o seu exército porque as suas tropas não queriam perder a vida. Não queriam que Davi morresse nesta batalha. Quando as tropas chegam e o general chega junto a Davi e diz: meu rei, Absalão já está morto. O que Davi faz? Ele não entra em celebração, não entra em júbilo, mas em 2 Samuel 18:33, ele clama e diz: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera morrer em teu lugar. Mesmo depois de tudo que foi montado, toda essa traição e essa violência contra o pai, mesmo assim, depois de Absalão ter sido morto, o clamor do coração do pai é: meu filho Absalão, quem me dera que eu fosse morto no teu lugar. Nós vemos que aqui é um pai terreno, um pai que não é um pai perfeito, mesmo assim tem este coração tão cheio do amor, quanto mais o nosso Deus, que tem um amor interno, que tem um amor perfeito. Quanto mais o nosso Deus, ao olhar para nós e dizer: meu filho, quem me dera eu morrer por ti. E nós vemos que Jesus morreu por cada um de nós. Nós vemos que Jesus realmente morreu por cada um de nós. Mesmo nós estando em trevas, mesmo nós estando desesperados, em pecado, longe de Deus, Deus enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Isso é o amor perfeito, o amor eterno de Deus, que é reflexo em parte na vida de Davi. Mas nós vemos que Davi queria entregar a sua vida para a vida de Absalão, que era o maior traidor, o maior malandro, mas ele não conseguiu, mas Jesus conseguiu dar a sua vida por cada um de nós. Mesmo nós estando ainda em pecado, Ele deu a sua vida por nós, porque Ele ama-nos com um amor profundo, um amor eterno, um amor incondicional. Nós podemos pensar: Deus, eu não mereço esse amor. Mesmo ter entregue a minha vida a Ti, eu não mereço, porque eu estou continuamente a cair em pecado, cair em tentação, e não mereço o Teu amor. Mas mesmo assim, antes de nós existirmos, Deus nos amou. Antes de nós sermos santos, puros, purificados, completamente dedicados a Ele, antes disso, Deus já nos amou. Até ao ponto de entregar o seu Filho por nós, de ir ao nosso encontro para trazer-nos de volta à casa do Pai. Este exemplo de Absalão é um espelho, é uma imagem de como é que a humanidade é perante Deus. Mas a humanidade é tão malandra, vai ao ponto de querer matar Deus. Sim, isso aconteceu com Jesus. Quando Jesus veio à Terra, Ele não cometeu suicídio. Quando Jesus veio à Terra, Ele entregou a sua vida, mas foi tirada a sua vida por a humanidade. O que Absalão queria fazer com Davi, a humanidade fez com Jesus. Mas a humanidade traiu Jesus, tal como Absalão traiu Davi.
É um reflexo, é uma imagem daquilo que acontece e que tem acontecido ao longo da história da humanidade para com Deus. Nós pensamos que nós estamos no caminho certo, provavelmente Absalão pensava que estava no caminho certo, trazendo justiça, trazendo um reinado forte, trazendo esta clarificação de propósito ao reino de Israel, porque o pai já é fraco, é distante, ele não sabe impor a justiça, então eu vou fazer. Talvez Absalão tinha todas as boas intenções, tal como a humanidade sem Deus tem as boas intenções, talvez pensando que está a gerir bem esta terra, da melhor forma que consegue. Mas sem Deus, nós estamos com o mesmo coração que Absalão. Fazer as coisas da nossa própria forma, com a nossa própria força, traindo o plano perfeito do nosso Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas mesmo estando nesse caminho de traição, Deus nos amou. Tal como David, mesmo Absalão, tendo esse caminho de traição, tendo esse caminho de até tirando a vida do seu pai, além de outras coisas horríveis que ele fez, mesmo assim, David olhou para o seu filho e disse: não, eu amo esse rapaz. Por favor, sejam brandos com ele. Mesmo assim. Então, qual é que é este amor? Este amor que nós vemos em parte na vida de Davi, mas quando olhamos para Jesus, nós vemos talvez um pouco mais. Qual é que é este amor? Este amor é um amor eterno, incondicional, em que nós podemos ver que este amor alcança as nossas vidas, mas este amor alcança-nos não somente para nos salvar, mas que alcança-nos para que nós sejamos transformados por esse amor. Amém? Muitas vezes nós pensamos: uau, Deus, tu alcançaste a minha vida, e foi um passo tremendo, em que nós vemos que nós fomos perdoados e salvos. Esse é um passo fantástico, mas esse amor de Deus não somente alcança-nos, mas transforma-nos de tal modo é que nós podemos também perdoar o nosso próximo. Talvez tu estás a pensar assim: uau, eu não sei como é que Davi conseguiu fazer isso. E nós pomos num canto mais esquecido do nosso interior situações na nossa vida em que nós ainda não conseguimos perdoar a pessoas que nos têm traído. O amor que alcança a nossa vida por a obra de Jesus na cruz de Calvário para as nossas vidas transforma-nos ao ponto em que nós também podemos transformar a situação à nossa volta trazendo perdão. Perdoar como Jesus tem nos perdoado. A oração Pai Nosso que Jesus ensinou aos seus seguidores, neste percurso de oração Pai Nosso, Jesus ensinava os seus seguidores a dizer: perdoa as nossas ofensas, tal como nós perdoamos os nossos ofensores ou quem nos tem ofendido. E depois, no final da oração, em que muitas vezes nós paramos no Amém, tem a parte mais difícil de todas, é aquela parte: Deus, se nós não perdoamos quem nos tem ofendido, o próprio perdão de Deus é-nos retraído. Nós precisamos de perdoar quem nos tem ofendido, tal como nós somos perdoados. Talvez tu estás a ser traído, maltratado, talvez há situações na tua vida em que queres reter o perdão, mesmo sendo perdoado por Deus. Tu podes estar numa situação em que, uau, eu sou perdoado por Deus, Deus perdoa-me, liberta-me, limpa-me. E essa é a obra maravilhosa da salvação, o milagre da salvação. É isso, em que nós somos perdoados, mas nós somos perdoados para depois sermos transformados ao ponto de poder perdoar ao nosso próximo. E não estou a falar somente no contexto, que é um contexto mais seguro, que é o contexto da igreja, mas estou a falar de um contexto até de pessoas que não conhecem a Cristo.
Porque eu sei, eu já experimentei isso na minha vida, de pessoas que não conhecem a Cristo, de maltratarem a minha vida. E eu tive que criar uma cultura de perdão, não retendo ofensa, não cultivando ofensa e amargura no meu coração, mas perdoar e perdoar e perdoar. Mesmo essas pessoas não conhecendo a Cristo e não libertando perdão e não... Houve uma altura na minha vida em que eu tinha um homem que estava constantemente a tratar-me mal. Quase todos os dias. Era tratar-me mal, chamar-me nomes. Em que eu decidi não ficar ofendido, mas libertar perdão de uma forma constante. Todos os dias. Disse, eu vou perdoar. Eu perdoo, tem nome de Jesus. Eu perdoava, ele não deixava que a ofensa e a amargura entrasse no meu coração e criasse raízes no meu coração. Um tempo depois, eu já não via esse homem durante algum tempo, em que nossos caminhos separaram-se e nós não cruzamos um com o outro. E um tempo depois, ele manda-me uma mensagem e diz, Seth, eu sei que nós já não falamos há algum tempo, mas eu só quero agradecer a tua postura de integridade, de amor, de honestidade para comigo. Eu sei que não foram momentos fáceis, mas a tua postura impactou a minha vida. Eu não sei se ele já encontrou Cristo ou não, mas eu sei que somente a postura de integridade, de honestidade, ao mesmo tempo de não ficar ofendido, de perdoá-lo de uma forma constante, alguma coisa impactou a sua vida. E é essa postura em que Cristo chama. Não somente para recebermos o perdão, que é algo milagroso, mas também que a nossa vida seja transformada pelo amor de Deus. Amém? Tantas vezes nós dizemos que Deus é bom, eu amo o Senhor, mas depois nós não perdoamos o nosso próximo. Nós não caminhamos neste mesmo amor para com quem está ao nosso lado. Nós dizemos, Deus ama-me, e realmente o amor de Deus é eterno, é maravilhoso, é perfeito, muito maior do que o amor de Davi para com Absalão. Mas depois nós não queremos encaixar isso na nossa realidade ao ponto de nós amarmos e perdoarmos quem está ao nosso lado. Talvez são pessoas próximas, talvez são pessoas conhecidas, que lidamos num nível profissional somente. Mesmo assim, qualquer pessoa à nossa volta precisa de encontrar o perdão. Porque mesmo nós não merecendo a salvação, nós fomos salvos. Eu pergunto, tu mereces o amor de Deus? Tu mereces o perdão de Deus? Fizeste alguma coisa na tua vida para alcançar esse patamar de merecimento que tu mereces o amor perfeito de Deus? Eu não mereço. Eu não consigo fazer nada para alcançar o favor e o merecimento do amor de Deus. Eu não consigo, porque aquele amor é tão perfeito, é tão íntimo, é tão profundo, que eu não consigo fazer nada, mesmo com as minhas melhores intenções, para alcançar esse amor. Então, nenhum de nós conseguimos merecer o amor de Deus. Mesmo assim, Deus nos amou, entregando o seu Filho por nós para nos perdoar e limpar e trazer esperança. Mas essa esperança é para nos transformar, para que nós também podemos amar o nosso próximo. Agora, isto é uma coisa que, para mim, é um tema que confronta-me bastante, porque é muito mais fácil só receber, mesmo não merecendo, receber algo, um amor, um perdão de Deus. Mas depois, quando eu sou confrontado pelo nosso Cristo, a dizer, agora ama o teu próximo. Agora sede os meus discípulos e discipula as pessoas. Discipular é isso, é amar como Cristo amou. Entregar a vida como Cristo entregou. Não é ter um grupinho e somente pregar, blá, 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 blá. Não, isso não é discipular. Discipular é apontar para Cristo. O que é que Cristo fez? Ele entregou a sua vida por nós. Ele nos amou de tal forma em que entregou tudo por nós. Quando nós pensamos, agora eu vou discipular as pessoas à minha volta, tens que estar pronto para morrer, tal como Cristo morreu. Entregando tudo, perdoando, amando, fazendo exatamente o que Cristo fez, apontando para Cristo em todas as coisas.
Mesmo pessoas que não acreditam em Cristo, tal como este conhecido meu. Mesmo, eu não sei se alguma vez ele encontrou Cristo ou já encontrou Cristo, eu não sei. Mas eu sei que ele foi impactado por integridade, pelo perdão, pelo amor. Amor que não é meu. Depois de ser maltratado dia após dia, algo que não é meu, algo que eu sei que é de Cristo. Porque Cristo me amou, eu posso também amar. Porque Cristo me perdoou, eu também posso perdoar. Não é somente aquilo que eu acho que é certo, mas é porque Ele me perdoou. Efésios 4:32 fala acerca disso. E sede bondosos e misericordiosos uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ser bondosos, misericordiosos, um para com os outros. Não está aqui a dizer sede tchanã, sede o maior um com os outros. Não, ser bondosos, misericordiosos. Significa que há situações em que tu vais ter que mostrar bondade, mesmo quando não vos apetece. Significa que há situações em que tu vais ser maltratado e tens que mostrar misericórdia. Tu não tens que mostrar misericórdia quando alguém trata-te bem. Misericórdia é quando alguém trata-te mal, tu precisas mostrar misericórdia para não trazer o castigo, não é? Misericórdia, quando estás com uma pessoa ao teu lado que está tudo bem, não precisas tratar de misericórdia. É aquele companheirismo. Mas quando alguém te trai, quando alguém te maltrata, ali vem a misericórdia. Então, aqui Paulo está a dizer, sede misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Não é somente uma vida cristã que somente estamos aqui a ler a Bíblia e orar o Pai Nosso, ir à igreja. Não, é muito mais além. O amor de Deus, aquele amor eterno de Deus, vai fazer uma transformação muito mais além de que somente ser uma pessoa que gosta de ler a Bíblia e gosta de levantar a mão e dizer amém. Leva a uma transformação interna que nós temos que dizer, uau, eu consigo, através deste amor que eu fui perdoado, de perdoar o meu próximo. Este amor transformador leva a um ponto em que já não somos a mesma pessoa. Quem olha para nós e diz, uau, onde é que foi essa pessoa? Essa pessoa já não existe, aquela pessoa amargurada, aquela pessoa cheia de justiça própria, já não existe. Agora é uma pessoa misericordiosa. Uma pessoa bondosa, o que é isto? É o amor de Deus que alcança-nos e depois transforma-nos em outra pessoa. Mesmo as pessoas à nossa volta, não merecendo ainda, que senão ainda não foram transformadas. Esse é o maior desafio. Eu vejo na minha vida em que muitas vezes eu quero demonstrar bondade e misericórdia mesmo quando eu vejo primeiramente que aquela pessoa é confiável novamente. Não sei se isso acontece convosco. Eu sou maltratado, agora é que aquela pessoa fica ali a aguentar. Aguenta aí até demonstrar que é confiável. E depois vamos começar a tomar passos e vai haver amor novamente e bondade e misericórdia. Não é isso que Deus nos diz. Porque antes de nós sermos salvos, Deus amou-nos. Antes de nós arrependermos, Deus já amou-nos. Antes de haver transformação na nossa vida, Deus amou-nos. Então, antes que haja transformação na vida da pessoa que nos tem ofendido, nós somos obrigados, por causa do amor de Deus, de amar essa pessoa. O amor tem que constranger-nos, mover-nos ao ponto de nós perdoarmos, caminharmos em conjunto, demonstrarmos bondade e misericórdia uns aos outros. Agora vocês podem pensar, o pastor está a pregar isso porque há qualquer coisa aqui. Não, estou a falar, esta pregação é para mim também, porque eu sei que há situações diárias na minha vida em que eu sou confrontado com este amor.
no contexto de amigos e de família, mas também no contexto de pessoas à minha volta, sou confrontado a este amor. Em que eu tenho que dizer, será que o amor de Deus é evidente nesta palavra que eu estou a dizer? Nesta atitude que eu estou a ter? Será que o amor de Deus está aqui? Há um grande homem de Deus que foi meu padrinho de casamento, em que ele ensinava muito, agora ele já não ensina porque já está muito debilitado de saúde, ele ensinava muito acerca do amor do Pai, em que ele foi perguntado uma vez, eu acho que até foi eu que perguntei, porque naquela altura era muito a base da justiça e era pouco amoroso. E eu perguntei, Jim, isso nestas situações, como é que nós vemos o amor do Pai? Como é que nós vemos o amor de Deus? Eu posso ter dizer esta palavra? E ele disse, Seth, a pauta aqui, ou a bússola aqui é, tu consegues ver o amor de Deus na palavra que tu vais dizer? No sentimento que tu estás a ter? Tu consegues ver o amor de Deus? Onde é que está o amor de Deus nisso? Isso impactou-me e marcou o meu interior, em que cada situação mais difícil que eu deparo, eu tenho que sempre pôr aquela mão na minha consciência. Será que o amor de Deus está nisto? Onde é que está o amor de Jesus aqui? Essa altura de estresse e de raiva sobe. Será que o amor de Deus está aí? Onde é que está o amor de Deus nisso? Isso é que deve nos transformar, porque se o amor de Deus transforma-nos, muda o nosso íntimo, o nosso caráter, há esta nova identidade que nós temos em Cristo Jesus. Cada situação em que nós estamos, nós temos que ter a evidência do amor de Deus naquela situação. Nós temos que conseguir ver o amor de Deus através dessa ação, desta atitude, desta palavra, deste pensamento. Nós temos que conseguir ver Deus, o amor de Deus nisso. Se nós não conseguimos ver o amor de Deus, então outra coisa está a ser vista e não é Deus. Talvez somos nós, a nossa natureza caída, ou talvez é o diabo. Visto através das nossas vidas, mesmo sendo pessoas cristãs. Então nós temos que confrontar isto e deixar que este amor perfeito de Deus, este amor eterno de Deus, nos transforma. O primeiro passo de transformação é perdoar. Perdoar mesmo que nós não achamos que aquela pessoa merece o perdão. Perdoar o nosso próximo. E perdoar nós mesmos. Perdoar nós mesmos. Perdoar-nos a nós mesmos. Quando nós caímos em tentação e caímos em pecado, talvez dizemos coisas que nós não devíamos dizer. Eu falo por mim, muitas vezes vem um peso de condenação sobre as minhas costas. Eu tenho que não somente clamar por o perdão e a misericórdia de Deus, mas depois essa misericórdia e perdão tem que entrar na minha vida de tal modo que eu perdoo a mim mesmo por ter caído e deixar que essas palavras saiam da minha boca, essa atitude que cresce no meu coração. Eu tenho que dizer, não, Deus, se tu me amas de tal modo que tu me perdoas, então eu vou perdoar a mim próprio. Eu vou acreditar que é possível andar agradável para ti. E também nós temos que perdoar quem está ao nosso lado. Se Deus nos perdoou, quem somos nós para não perdoar? Mas por que é tão necessário perdoar? Perdão, quando nós não perdoamos, é como nós estamos a carregar uma mochila de pedras, cheio de pedras nas nossas costas, em que, uma pedra não há problema nenhum. E depois outra pessoa nos ofende, pomos mais uma pedra na mochila. Mais uma pessoa que nos ofende por mais uma pedra na mochila, até que chega ao ponto que aquela mochila está a abarrotar com pedras em que as nossas costas estão vergadas e é difícil caminhar. Pois claro que é difícil caminhar, porque estás a reter, estás a deixar para ti mesmo a razão e não estás a perdoar. O perdão é muito mais importante para ti do que para outra pessoa, porque vai-te libertar de uma forma incrível. Tu vais tirar aquelas pedras da tua mochila e vais andar livre.
leve, porque perdoaste. Quando nós não perdoamos, nós estamos a subcarregar nós mesmos. Nós temos que libertar isso, largar isso. Diz, não, se tu perdoaste-me, Cristo, quem sou eu para não perdoar? Eu largo isso. Não esperando que aquela pessoa mude antes de perdoar. Perdoar, ponto final. Deixar nas mãos do Senhor. Como é que isso é feito? É uma decisão, não é um sentimento, meu querido. Não é um sentimento. Tu nunca vais sentir pronto para perdoar. Esquece lá isso. Não vais. Tens que decidir, eu hoje vou perdoar. E como é que isso é feito? De forma simples. Se a Sílvia ofendeu-me, eu vou dizer, meu tempo com o Senhor, Deus, muito obrigado pela vida da Sílvia. Mas eu vou perdoá-la. Eu perdoo a Sílvia em nome de Jesus. E libertar, largar. Essa decisão é simples, mas é uma decisão profunda. Tal como quando nós estamos perante Cristo, dizer, Cristo, obrigado porque tens-me perdoado, mas eu tenho feito esta ofensa. Eu confesso isso perante ti. Eu digo, eu fiz isto. Perdoa-me, Senhor. Nós não vamos sentir que é tempo para confessar ao Senhor, mas nós vamos ter que fazê-lo para receber o perdão de Deus. É a mesma coisa quando nós estamos a reter o perdão e não perdoar alguém. Nós não vamos sentir que é tempo para perdoar, mas nós temos que fazer isso para ser liberto. O outro passo, que é o passo mais complicado, é chegar ao pé da pessoa que nós temos ofendido e olhar nos olhos e dizer, por favor, perdoa-me. Por favor. Isso é o mais difícil, mas é onde vem a cura mais profunda, onde vem a restauração mais duradoura. É quando nós conseguimos confessar os nossos pecados uns aos outros e pedir perdão. E o outro passo, que é um passo ainda mais difícil, é que se nós roubamos de alguém, retribuímos. Se nós maltratamos alguém, não é somente o pedir perdão, mas é retribuir ainda mais. Neste caso, se uma pessoa roubou, imagina que roubas 5 euros a alguém, é chegar e pedir perdão e depois devolve, ou talvez até devolve mais. Isso é o passo ainda mais difícil, é a retribuição, mas retribuição com o amor de Deus. Mas isso é só entre mim, isso não fiz mal a ninguém, esta pessoa até merece isso, estava ali a mão semear, qualquer pessoa podia tirar isso, mas tu tiraste. Vai essa pessoa, pede perdão e retribui. Quando nós fazemos isso, nós estamos a praticar o amor de Deus. Esse amor que nos transforma em outras pessoas. Transforma os nossos hábitos, os nossos relacionamentos, até o mais íntimo do nosso ser, que nós achamos que é a justiça, transforma tudo que nós somos, esse amor de Deus. E é esse amor que Deus nos chama. Não é um amor de uma religião. Não é um amor, agora eu assumi a religião do cristianismo, em que eu faço estas coisas. Não, é um amor transformador, que transforma tudo. O nosso sistema de valores, de justiça, a forma que nós lidamos uns com os outros, a forma que nós olhamos para o futuro. O amor de Deus nos transforma. Amém? Vamos ficar em pé. O grande homem de Deus, C.S. Lewis, diz assim uma vez que ser cristão significa perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o imperdoável em nós. Ser cristão é perdoar o imperdoável, porque Cristo perdoou o imperdoável em nós. Nós pensamos que nós merecemos, mas nós não merecemos. Por isso que nós conseguimos amar. Talvez ao longo desta pregação houve situações na tua vida que foi um clique, em que conseguem dizer, uau, esta área, esta pessoa, aquela situação, esta decisão, em que diz, uau, isto foi forte.
Eu não quero que a pregação seja forte, eu quero que seja transformador. Podem dizer, a pregação foi forte, e realmente, talvez algumas destas palavras impactaram de uma forma forte no teu coração, mas agora cabe a ti tomar a decisão de transformação. A decisão de transformação é deixar que este amor entre no teu coração, em que recebes o perdão de Cristo sobre a tua vida, em que Deus ama-te incondicionalmente ao ponto de transformar a tua vida. Em que estás aqui a dizer, Deus, eu estou tão sujo, as minhas mãos estão sujas, o meu coração está horrível, eu tenho feito decisões e tenho feito uma postura de vida que é péssima. Pede perdão ao teu Deus nesta hora e diz, Deus, perdoa-me, Jesus, perdoa a minha vida. Nesta hora, fecha os teus olhos e clama pelo perdão do Senhor. É algo que é entre ti e Deus, é clamar pelo perdão por causa das situações no teu interior, no teu coração, que tem-te afastado de Deus. O primeiro ponto é receber o perdão de Deus. Recebe o perdão de Deus, que Ele tem um amor eterno, perfeito, que alcança cada uma das nossas vidas incondicionalmente. Por isso diz, Deus, perdoa-me. Se há esse peso no teu coração e há essa consciência de alguma coisa na tua vida não está bem, só diz assim, Deus, perdoa-me. É a única coisa que tens de fazer, não tens que fazer uma oração especial, não tens que... Não, nada disso. Diz, Deus, perdoa-me. Eu reconheço isso e eu peço, clamo pelo teu perdão, pela tua misericórdia, Senhor. Eu acredito que neste momento há situações do teu passado que têm sido sublinhado pelo Espírito Santo, que têm sido iluminado pela luz de Deus. Situações do teu passado de mágoas, de traições, de feridas no teu interior, que o Espírito Santo iluminou ao longo desta pregação. Em que Ele iluminou não para trazer condenação daquilo que foi feito ou aquilo que tu fizeste, mas é para que o perdão de Deus alcance e transforma isso em vida. Que o amor de Deus transforma esse lugar de morte, de tristeza em vida e alegria. É uma alegria sobrenatural, é uma alegria da salvação. Então, se hoje de manhã houve situações no teu interior que foram iluminadas pelo Espírito Santo, traz isso perante o Senhor e só põe as tuas mãos nesta posição em que tu estás a dizer, Senhor, estão aqui estas situações em que eu comecei a lembrar disto, em que eu já tinha esquecido isso, mas eu fui lembrado disto hoje de manhã e eu apresento isso perante ti. E nestas situações de dor, provavelmente há pessoas que precisam do teu perdão. Provavelmente há pessoas em que magoaram o teu coração, a tua vida, talvez até o teu corpo fisicamente. Talvez com palavras ou ações ou atitudes que têm trazido mágoa tão profunda que já foi abafado com o tempo. Mas Deus quer trazer cura nesta hora. Cura através do seu amor, mas através também do teu perdão. Diz, pastor, mas eu não sinto que é tempo para isso. Esquece os teus sentimentos, querido. Esquece. Os sentimentos, o coração do homem é enganoso. Esquece os teus sentimentos. E eu desafio-te a tomar uma postura, uma decisão de perdoar. É dizer, Deus, eu apresento esta pessoa perante ti. Esta pessoa magoou-me. Esta situação está a trazer dor e morte no meu coração. E nesta hora eu
Perdoa em nome de Jesus. Toma essa decisão, querido, e perdoa essa pessoa. Perdoa essa pessoa. Larga essa ofensa. Porque da mesma forma que tu foste perdoado, liberta o perdão sobre essa pessoa e sobre essa situação. Mesmo que essa pessoa não merece. Nós também não merecemos o perdão do nosso Senhor. Como é que isso é feito? É só dizer: em nome de Jesus eu perdoo. Em nome de Jesus eu perdoo. Oh, pastor, mas isso se vem à minha mente novamente, essa memória, tu liberta perdão novamente. Vem ao meu coração novamente e diz: eu perdoo novamente. Eu largo novamente. Eu largo. Eu perdoo. Em nome de Jesus. Enquanto o grupo Louvor ministra esta música, quero deixar este momento em que vocês podem responder ao amor de Jesus e ser transformado por este amor. Ser transformado por este amor perfeito que tem-te alcançado, e Ele quer que tu sejas transformado para libertar perdão sobre cada pessoa.
cantar esta parte da música, coloca o teu coração sobre o altar. Coloca as ofensas, coloca tudo, a razão que tem estado a reter. Eu tenho razão, eu tenho razão. Coloca isso sobre o altar. Coloca tudo sobre o altar e diz: Deus, eu entrego tudo. Não seja feita a minha vontade, Senhor, mas a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Não somente na minha vida, mas nos relacionamentos à minha volta, na minha família. Seja feita a tua vontade, Senhor. Olhar
ainda tenho lenha, podes vir queimar, podes vir queimar. Este amor eterno de Deus chama cada um de nós a estarmos sobre o altar, não querendo a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Que ao longo deste dia, ao longo desta semana, que isto seja o nosso clamor, a nossa postura, em que não vou reter o perdão para mim, a minha justiça, não, eu vou perdoar e amar tal como fui perdoado e tal como foi amado. Amém, igreja? Uma semana abençoada em nome de Jesus.